Salve, salve rapaziada, canal dos Três na área, mais uma semana. Carioca está de volta com a gente para comentar o que aconteceu na semana 2 da NFL, semana com mais uma surra do Patriots, outra surra tomada por Miami. Leandro tá usando a camisa de Miami, que ele já zicou todos os times, então, Miami não zicar, então... Vamos ver se dá certo. Vou falar tudo o que aconteceu na semana 2 da NFL, tá começando mais um Halftime. O jogo que abriu a semana foi quinta-feira, a derrota do Panthers dentro de casa, 14-20 contra o Tampa Bay Buccaneers, mais uma partida muito ruim da equipe do Panthers. Muito inesperada essa derrota. A gente vendo o Ken Newton jogar, é o que a gente fala, né? Desde aquele Super Bowl 50, acho que ele não apareceu ainda. Já são 4 derrotas seguidas dele como titular. E são 2 dentro de casa, né? 2 na temporada dentro de estreia. casa. Na estreia é complicado. Assim, já bagunçou totalmente. A sorte do Carolina é que já tivemos baixa também no Saints, o Falcons ainda não engrenou. Já perdeu uma partida, então ele está um jogo atrás na teoria. Então a divisão vai continuar muito embolada devido a isso, porque senão já era bem difícil. Né? E o Ken Newton a gente sabe que vai ser uma incógnita durante a temporada inteira. A gente não sabe como que ele vai estar de ombro, como que ele vai estar de pé, agora a lesão no pé provavelmente deve tirar ele do próximo jogo. É um time que é 0,800 McCaffrey. O McCaffrey não conseguiu jogar bem, né? Ele teve apenas 37 jardas correndo. E o front seven do Bucks foi muito bem, conseguiu anular isso. Vamos falar agora dos jogos de domingo, começando por mais uma vitória do Ravens, dessa vez contra o Cardinals 23-17, um jogo mais encardido do que talvez a gente pensou que fosse ser, né? Com certeza. Arizona está indo muito bem no final dos jogos, onde está indo para tudo ou nada. O Fitzgerald teve mais de 100 jardas, o Christian Kirk também. Foram 2 alvos bem bons do Kyler Murray durante a partida inteira. Só que eles tiveram um problema maior, foi na Red Zone. Eles tiveram 3 viagens para a Red Zone e só conseguiram field goals. E os Ravens conseguiram explorar todas as deficiências do time. E o destaque positivo desse time, além do Lamar, que foi muito bem, é o Hollywood Brown, que está jogando muito, o jogador que foi escolhido, né, esse ano pelo Ravens, e o tight end, o Mark Andrews. Mais um jogo que a gente teve foi a vitória do Lions, 13-10 contra o Chargers, outra vitória que a gente não esperava. E o Leandro zicou o Lions, falou que os Lions iam se fuder e o time não perdeu ainda em 2 jogos. Não perdeu ainda. Mano, o cara é muito pé frio, velho. Ele é muito pé frio. O Eckler recebeu muito bem os passes, só que o jogo corrido não funcionou. O Rivers teve que tentar resolver no braço, teve que tentar fazer as coisas e a linha ofensiva cometeu muitas faltas. Tiveram 2 touchdowns anulados por falta cometida pela linha ofensiva. Além do kicker que não estava numa noite boa, então... Chargers não acerta com o kicker também. Aconteceu, o Detroit conseguiu ali a vitória no final do jogo e aí no final do jogo a defesa cresceu o muro para cima do Philip Rivers que não conseguiu fazer nada. E o Matt Stafford também, ano passado ele teve bastante problema com interceptação, esse ano tá bem melhor no quesito de proteção da bola. E o jogo terrestre também tá bom, né? Jogo de divisão que a gente teve foi a vitória do Colts fora de casa contra o Titans, 17-19. O Colts, que com o Jacob Brissett conseguiu uma vitória importante fora de casa contra o rival de divisão e a briga aí promete ser bastante equilibrada. Pô, Tennessee depois de uma grande partida, 43 pontos contra o Cleveland Browns fora de casa. Todo mundo botou eles como, pô, será que o Mariota agora vai e tudo mais, linha ofensiva ruiu. A defesa do Indianapolis conseguiu pressionar, o time não conseguiu jogar, Cairão errou o field goal, né? Poderia ter dado a vitória, né, se você for pensar em... Sim, em 3 pontos a mais ali. Então, um jogo ruim pra eles. Indianapolis mostrando uma certa força. O Brissett foi muito bem, né? Uma das surras da semana ficou por conta do 49ers, que venceu o Bengals fora de casa 41-17. São Francisco 49ers começando on fire. Garoppolo mais 3 passes para touchdown. Ótima partida da equipe de São Francisco. Teve uma interceptação também que foi ruim, um passe ruim. Mas como eu disse, a defesa tá muito fortalecida nesse time do São Francisco. É um time competitivo, 2-0 já início de temporada, não deixou desgarrar também na divisão, porque todos os outros venceram. Sim, os 2 jogos, só o Arizona que perdeu um e empatou o outro.
Então, cara, olho no 49ers. Se o Jimmy, eles estão a um Jimmy Garoppolo ter uma temporada boa de conseguir arriscar playoff esse ano. Sofreu com lesões, né? Ano passado ele então. o Sherman também, que é puta peça. O jogo terrestre funcionou, então o time tá bem. O time tá bem ofensivamente e defensivamente produzindo bem também. É a primeira vez desde 2012 que o time tem mais de 500 jardas no jogo. O Shanahan finalmente está mostrando porque ele é um gênio. Mais um jogo divisional que a gente teve foi a vitória do Texans dentro de casa, 13-12 contra o Jaguars, um jogo de baixíssima pontuação, mas o Texans conseguiu essa vitória na marra, dentro de casa. De baixíssimo nível também, né? O Deshaun Watson teve um jogo péssimo. Muito pressionado também. Muito pressionado, a linha ofensiva matando ele. E mesmo assim ele ainda conseguiu conectar bons passes pro Kenny Stills e pro DeAndre Hopkins. Que não teve uma partida boa também, o DeAndre Hopkins. E do outro lado, o que funcionou foi a defesa. Durante o jogo inteiro, a pressão, e aí a marcação em cima do Hopkins. Foi o que funcionou. O ataque, o QB calouro acabou vacilando diversas vezes. Foram 3 fumbles, só que só um foi bola que eles perderam. Então, pelo menos eles conseguiram cuidar da bola ali, ele e a linha ofensiva. Mas o grande ápice do jogo foi a chamada final, né? Sim. A tentativa na conversão de 2 pontos para conseguir virar o jogo e não chutar para levar para a prorrogação. Que é no mínimo curiosa essa tentativa, tudo bem. O time não estava numa boa partida, não estava num bom momento, era tentar ganhar o jogo ali, mas uma chamada bem ruim ali do coordenador. Outra coisa que chamou bastante atenção também foi a briga do Jalen Ramsey com o treinador, que gerou a confusão dele pedir para ser trocado no dia de ontem, né, se não me engano. Então, as coisas estão mal. Mais um jogo de divisão que a gente teve numa rodada cheia de jogos divisionais foi a vitória do Packers 21-16 dentro de casa contra o Vikings. O Packers que teve um começo avassalador, abriu 21-0. Pegou com 3 TDs seguidos. E depois não fez mais nada, só segurou. Jogar contra o Kirk Cousins não é segurar muita coisa. E venceram 2-0 na temporada pro Packers. Mais um jogador que teve câimbra mental, ele lançou a bola de uma maneira bizonha, correndo pro lado. Vamos admitir aí. Esse drive foi excepcional do Vikings. Por que eles não correram? Era a primeira descida. E o Dalvin Cook era um cara que já tinha feito um TD de 75. Sim. Maravilhoso. Eles estavam andando no campo tranquilamente ali com as corridas. No segundo tempo, a partir do terceiro quarto, no segundo tempo, o ataque do Vikings se encaixou perfeitamente. A defesa estava tirando o Green Bay do campo, sempre train out e tudo mais, não deixava o Green Bay andar. E o ataque conseguindo carregadas, conseguindo chegar até a zona adversária. Tanto é que teve um touchdown lá no lado que, de maneira meio controversa e tudo mais. Aí eles só chutaram um field goal e na campanha derradeira me vem o queridíssimo Kirk Cousins, que é o quarterback mais interceptado desde que ele chegou no Vikings, né, em quarto período. Outro jogo de divisão, vitória do Cowboys 31-21 contra o Redskins fora de casa, num jogo que de certa forma até pareceu um pouquinho mais encardido, mas o começo do Dallas é muito bom, surpreendente, né, com mais uma ótima partida. E Dallas brigando forte. Vocês vão querer me xingar aqui pela comparação que eu vou fazer com o Dak e, sei lá, pra mim parece muito. O Dak, ele me lembra muito o Kaepernick na ascensão que ele teve. Pensei que ele ia comparar com algum jogador de futebol. O Kaepernick teve aquela ascensão, chegou ao Super Bowl e eu vejo da mesma maneira. O time tá muito completo, muitos recebedores sendo bem explorados. O Gallup vai ficar fora agora, né? O Gallup vai ficar 4 semanas fora, provavelmente. Então, Ezekiel Elliott também indo muito bem. O time ofensivo e defensivamente está parecendo aquele time que vai chegar em janeiro ou fevereiro. Para mim, a grande diferença do Cowboys dessa temporada para o Cowboys da temporada passada, que teve a defesa como seu ponto maior, o ataque funcionando, né? Foi o coordenador ofensivo. O ex-QB do Dallas, o Kellen Moore, que tá tendo chamadas incríveis pro Dak. Parece que os dois, juntos estão fazendo absurdo. Jogo disputado que a gente teve com uma notícia triste, infelizmente, foi a derrota dos Steelers dentro de casa 28-26 contra o Seahawks. Partida que culminou com uma lesão do Big Ben. Big Ben com lesão no cotovelo, vai ter que operar sozinho, está fora da temporada. Foi sozinho, num passe que ele não estava nem sendo pressionado. Ele tentou lançar a bola, na hora ele já sentiu, já começou a sacudir o braço ali. Notícia triste, né, pra gente que gosta do esporte, ele é um dos maiores
da história, mas o Rudolph entrou e conseguiu fazer uma partida muito honesta e fazer a equipe dos Steelers brigar até o fim contra o Seattle. Sim, ele teve uma interceptação na partida também, mas eu acho que foi um fator predominante, né, nessa partida. O Seattle, no começo do jogo amarrado demais, mas o Seattle depois que conseguiu engrenar, principalmente com o Russell Wilson, o DK Metcalf é o cara que está surpreendendo, né? Ele que caiu muito no draft, né? Sim. E acabou caindo no colo de Seattle que... Sim, porque muitas pessoas diziam que ele era um cara muito físico e que não era muito inteligente. O que eles chamam de QI do futebol, tudo mais, que não corria rotas muito boas e tudo mais, não era um jogador que expandia o campo, mas não, ele é um cara bem avassalador, principalmente contra os cornerbacks. A diferença física dele dá... gigantesca. O Pittsburgh Steelers, que agora adicionou o Minka Fitzpatrick, né? Uma troca gigante. Uma troca gigante, tem uma escolha de primeira, uma escolha de quinta e uma escolha de sétima. Ele recebe uma de quarta, uma de sexta e o Minka Fitzpatrick. Isso. Para drafts de 20 e 21, respectivamente. Fala agora de mais uma derrota do Giants na temporada, já começa 0-2, perdeu dentro de casa para o Buffalo Bills, 14-28, o Buffalo Bills que começa 2-0 na temporada. Mais uma vez o Giants começa com aquele drive sensacional para iludir todo mundo. O Barkley para variar, fazendo aquela corrida magistral. E aí depois a defesa entrega o Hoje resto. vai. Entrega o resto. E aí foi isso, a defesa realmente não está se achando. Você vê muitos jogadores perdidos durante o que eles precisam fazer na jogada. Você vê muita gente batendo cabeça e o ataque também não está clicando. Então... tem muito trabalho a se fazer. Josh Allen bem também, né, na partida. 19 de 30, 253 jardas e um TD. Esse jogo que a gente vai falar agora foi uma surra, 43-0 Patriots contra o Dolphins. Acho que a gente nem precisa falar, né? Precisa falar? O Antonio Brown estreou todo com aqueles... Touchdown, recebeu passe, foi arma engraçada de ver com o Tom Brady, né? Sim, ele jogou poucos snaps, foram 33% dos snaps ofensivo só que ele participou, mas o Philip Dorsett novamente bem. A defesa do Patriots, que é o que eu sempre falo, que é o ponto forte do time. Pode parecer que o ataque tá uma máquina, mas a defesa é muito boa, principalmente a secundária e o grupo de linebackers. Esse ano o time do Patriots promete. Empolgou, é o famoso empolgou. 8-0. Eu tava com expectativa, antes da temporada começar, sem o Antonio Brown, de um 12-4, já passei por um 13-3. Se bobear, eu não sei ainda, mas se bobear o 16-0 chega. Será? Eu não duvido. Vai depender muito vai depender, são 3 confrontos chaves para isso acontecer. Kansas City, Eagles e quem mais? E Cowboys. Acho que são os 3 jogos que a gente pode perder essa temporada. Um desses times que ele falou foi o Chiefs, que venceu fora de casa 28-10 contra o Raiders. Mahomes conseguiu a proeza de lançar 4 passes para touchdown no mesmo período. Esse cara é um absurdo. O Raiders saiu ganhando por 10-0. Começou muito bem o jogo, mas só que aí depois o Mahomes ele resolveu jogar 15 minutos. Sim. E aí ele fez chover e acabou. E no segundo tempo eles resolveram não jogar, os dois times. Foi incrível. Enterrou. Foi feio. Mas mais uma vitória de Kansas, que segue um dos times mais fortes da temporada. Mahomes falaram que tinha sentido uma lesão na primeira partida, mostrou que ele está tranquilo. Sem o Tyreek Hill agora já, né, confirmada a sua lesão, vai ficar aproximadamente 6 semanas fora também da NFL. Mas vitória importante para Kansas, que vai também levar a divisão, acho que mais tranquilo do que a gente esperava, pelo que o Chargers está não fazendo nesse começo. Exato. Mais um jogo que a gente teve e com uma notícia triste mesmo, apesar da vitória do Rams 27-9 contra o Saints. Drew Brees fraturou o polegar, né? Teve rompimento de ligamento no polegar. São 6 semanas fora, tudo bem que não é a temporada inteira, mas mesmo assim são 6 semanas fora. É importante demais. E o baque ele já foi sentido na partida, né? Sim. Foi numa jogada com o Aaron Donald não teve culpa nenhuma, ele foi bloquear e acabou pegando a mão dele no dedo do Drew Brees, mas com o Bridgewater a gente sabe que o começo do Saints vai ser bem complicado e eles vão ter que fazer um trabalho muito honesto para quando o Drew Brees voltar eles conseguirem levar mais para frente. Só para continuar o boletim dele, ele já operou o dedão com o médico do Aaron Donald. Então ele que é um dos melhores especialistas da área dele, que é a área da mão, aí não sei, eu sou médico.
E o Aaron Donald voltou em ótimo nível, então você fica numa esperança de que ele vai voltar também. Com certeza. Então, eu acho que o Breeze deve voltar ainda essa temporada, mas pode ser muito tarde para ele fazer a remontada do time. Até porque são confrontos bem complicados e assim, contra o Rams era um jogo muito importante que eles tinham esse estigma do jogo. E com a arbitragem controversa, novamente, né? Um fumble aconteceu e o juiz apitou terminando a jogada que virou touchdown posteriormente. Então, assim, para o time do Saints ter chances, precisa de pelo menos 2, 3 vitórias. Jogo equilibradíssimo que a gente teve foi a vitória do Chicago Bears contra o Denver Broncos fora de casa, 14-16. Um jogo maluco, o Broncos conseguiu a virada no finalzinho do jogo. Com a conversão de 2 pontos. Com a conversão de 2 pontos. E aí no último drive... Sobraram 12 segundos no relógio. 12 segundos o Chicago Bears chegou na área de field goal e ele que sofreu muito com o kicker nos últimos anos, acertou no estouro do cronômetro e vitória fora de casa. Mais uma vez, as faltas aí prejudicaram um pouco o Denver aí, que teve uma das faltas principais, foi um roughing the passer e que adiantou o time do Bears aí. Pra dentro de 40 praticamente. Então, uma falta que custou bastante o jogo e depois o final do jogo, né, que teve o cronômetro zerou. Não zerou, ficou em 1 segundo e aí a torcida pá, e não sei o que, e aí volta. Começaram a comemorar, mas ainda deu tempo de... O que acontece, o que eu tava lendo, o que acontece é o seguinte, quando o jogador recebe a bola, deita no chão e abandona a jogada acaba. Então não precisa um jogador encostar nele para a jogada acabar. O que os torcedores reclamaram é que quando o jogador da defesa encosta no... Já tá zerado o cronômetro. Exatamente, que é quando a jogada deveria acabar. Mas não, a regra diz que quando o recebedor abandonou a jogada no chão, a jogada acaba ali e ele tem o direito de pedir o tempo. Por isso que eles deixaram 1 segundo no cronômetro para dar a chance do tiro, do field goal, porque o técnico do Chicago Bears, na hora que o jogador deita, tem o vídeo dele já fazendo uma... de primeiro, 53 jardas. Na altitude ajuda também. Para fechar o domingo, a gente teve a vitória do Falcons dentro de casa em outro jogo com um final maluco, 24-20 contra o Igão. Mais uma partida que o Eagles começou desligado. Seattle. O Falcons também não começou o jogo bem, mas depois conseguiu fazer os touchdowns ali, abrir uma distância. O Eagles conseguiu virar faltando 2 minutos para acabar. E numa quarta descida longa, no campo de defesa, sim, o Matt Ryan acertou um passe para o Julio Jones com um bloqueio excepcional de um calouro que eu não sei o nome. Foi ele que resolveu a jogada em cima da Vontae Maddox. Tiveram 2 bloqueios na jogada. Mas o cara teve o left tackle. Ele não viu. Ele só chegou e encostou no cara. O Maddox foi longe, o que acabou abrindo espaço pro Juju. Aí no drive seguinte, o Eagles na correria, o Nelson Aguilar teve um drop que não pode ter. Ele ia pegar a bola e ia sozinho pra endzone. Eagles que não contou com o Alshon Jeffrey e nem com o Deshaun Jackson. São os 2 principais alvos do Carson Wentz para essa temporada. E não vai contar para o próximo jogo. Então, o Doug Peterson ele deu uma entrevista e ele falou que se fosse um jogo de playoff, provavelmente os caras jogariam. Mas ele não quer correr o risco de perder os jogadores mais importantes para receber passes do Carson Wentz, principalmente o Deshaun Jackson, pela amplitude que ele consegue dar no campo. Ele que tem que estar na ponta dos cascos, o problema dele é na virilha ainda. Então ele vai preferir segurar eles para a próxima partida contra o Lions, dentro de casa. O time se mostrou competitivo, você não pode entrar desligado igual entrou. Teve chance de ganhar de Atlanta fora de casa. É um jogo que a gente sabia que ia ser difícil e Atlanta tá suave, vida que segue. Tem que ganhar do Lions em casa agora, porque a outra semana é Packers fora de casa, quinta-feira. Então esse jogo contra o Lions é essencial, o Eagles tem que ganhar. E esse foi o último grande jogo da semana. A gente vai falar do próximo só para falar. Então vamos falar dele já, que foi a vitória do Browns fora de casa, 23-3 contra o New York Jets. O Odell Beckham voltando a Nova York e fazendo chover. Recepção com uma mão, touchdown longo, entrou de reloginho, malandro, o bicho deitou, velho. O bicho deitou e o Jets, com a lesão do seu quarterback reserva também, né? Também tá fora da temporada. Vai agora com um terceiro quarterback. Eu acho que o Jets ele já tá dando adeus à temporada. E o Sam Darnold tá tentando ficar bem pra semana 5. Essa é a primeira... É sinal pra eu ir olhar como é que tá e falar que a gente tem que ir rápido. É só falar desse jogo e acabou, velho.
Já tem quase o mesmo tempo do outro. Aí, o Sam Darnold, que está se recuperando aí da mono, eles estão tentando colocar ele para a semana 5. A próxima semana eles vão jogar com o terceiro QB. Então vai ser de novo o jogo no Bell, o jogo inteiro. E vai ser bem triste. Ó, pelo amor de Deus. Porque essa secundária... só quero dizer duas coisas. A defesa do Jets é ótima. Agora, o ataque, pelo amor de Deus, é 0800. Torcida... Le'Veon Bell. Mano, toda bola é Le'Veon Bell. Se você A marcar... torcida tava comemorando first down, pra você ter noção de... Não, o filme da hora que saiu um filme de gol. Eu poderia. Saiu um filme de gol, a torcida vibrou. Mas o Browns precisava ganhar também, ainda mais agora com a vitória de Baltimore, precisava ganhar. E o Adam Gaze é uma das coisas mais bizonhas que já inventaram no futebol americano. O Peyton Manning disse que ele é um gênio ofensivo, tá? Falar um pouquinho do Browns, principalmente do Baker Mayfield. Ele está sendo muito pressionado ali na ofensiva, é uma tragédia. E ele teve um jogo horroroso. Ele tentou ser interceptado umas 10 vezes nesse jogo, que nem no primeiro jogo contra o Titans. Só que a secundária do Jets é muito ruim. Isso é uma coisa conseguiu a interceptação. Ele precisa melhorar. No final do jogo já. Ele precisa melhorar isso. Ele está tomando algumas decisões, ele está achando que é hero ball toda hora. E aí, para um time que está pensando em playoff, ele precisa melhorar. Mas o Browns teve a primeira vitória. Esperadíssimo. Bom, então é isso, passamos a limpa a semana 2 da NFL e agora a gente vem com os palpites de lei, então é a hora dos palpites. Para abrir a semana a gente vai ter Jaguars e Titans no Thursday Night Football, o jogo em Jacksonville. Titans. Começando domingo, Cowboys e Dolphins, 2 horas da tarde. Cowboys. Bills e Bengals, o jogo em Buffalo. Bills 3-0. Eagles e Lions, o jogo na Filadélfia. Eagles. Tem que ser, Igão. Patriots e Jets, esse jogo com transmissão da ESPN, o jogo em Foxborough. Patriots. 3-0. Colts e Falcons, o jogo em Indianápolis. Colts. Vikings e Raiders, o jogo em Minnesota. Vikings. Chiefs e Ravens, o jogo em Kansas City, ESPN 2. Jogão. Melhor jogo da semana. Chiefs. Também. Packers e Broncos em Green Bay. Green Bay. Packers. Agora com os jogos da tarde, teremos Cardinals e Panthers, às 5 horas, em Arizona. Primeira vitória de Arizona na temporada. Cardinals também. Ken Newton pode não jogar, então. Tampa Bay Buccaneers e Giants, o jogo em Tampa. Tampa. Às 5h25 na ESPN, Seahawks e Saints. Se tivesse o Drew Brees é uma coisa. Seahawks. Às 5h25 também na ESPN Extra, Chargers e Texans, o jogo em Los Angeles. Difícil esse jogo. Texans também. Chargers. 49ers e Steelers, o jogo em São Francisco. 49ers. No Sunday Night Football, Cleveland Browns e Los Angeles Rams, o jogo em Cleveland. Rams. E para fechar a semana, o Washington Redskins e Chicago Bears em Washington. Vitória do Washington nesse jogo aí. Vou de vitória do Washington nesse jogo aí. Bears. Então é isso, rapaziada. Passamos a limpo a semana 2 da NFL. Semana que vem a gente volta, nossas redes sociais estão aqui embaixo. Se você está assistindo no YouTube, vai pro Spotify, que no Spotify vai estar completaço, sem corte, sem nada para você conferir. E semana que vem a gente volta com mais um Halftime. Um abraço.